Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês. Não aguentei, essa semana tô ocupada com um curso internacional e tô assim das 9 às 6 da tarde direto, mas eu não aguentei. Eu falei, eu preciso fazer uma live, conversar com as pessoas, agradecer também, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre essa frase que eu coloquei, né, que nenhum relacionamento traumático pode parar o fluxo do nosso amor. Então esse assunto é um assunto muito, muito, muito importante, né? Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Espero que vocês estejam bem. Então, bem-vindos. Deixar a galera aqui entrar. Nossa, eu fui entrar agora para fazer a live. Meu Deus, é tanta livezinha piscando que eu lembrei de uma vez que eu fui para Chicago, né? Na verdade, eu tinha uma parada em Chicago. E Chicago é um dos aeroportos mais cheios que existe na face da Terra, né? Tem Heathrow, né? Todo mundo sabe, na Inglaterra. Mas Chicago é impressionante. Daí eu tava dentro do avião, eu olhei assim para trás, era uma escada de aviões para descer. E hoje, agora, a hora que eu olhei para fazer a live, eram tantas lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente tá assim nessa oportunidade, né? Cada um de participar de live. De escolher também, né, gente? Porque nosso tempo é muito precioso e é muito importante que a gente escolha o que a gente vai ver, tanto de filme, quanto de live, quanto de livros que a gente vai ler, quanto das coisas que a gente escolhe da televisão, porque tudo, né, que a gente fala, quando a gente fala sobre trauma, tudo pode causar um trauma, né? Às vezes a gente vê uma coisa tão agressiva na televisão que não tinha necessidade de ver, né? E aquilo cria um choque. Para que ver aquela violência ou sentir aquela violência no corpo, né? Uma vez eu fui ao cinema, aquele cinema que o banco chacoalha, então você sente que você tá naquela situação toda, né? E daí teve uma cena que tinha tomado um tiro e eu senti aquilo nas minhas costas também. Eu falei, gente, pra que você viver essa realidade de trauma, né? Falando sobre trauma, se eu não precisei vivenciar esse tiro, pra que eu me submeti a vir aqui nesse cinema vivenciar isso? Então parece algo meio bobo, mas não é, gente. Nós estamos vivendo uma virada muito grande, né? Nesse momento, da gente se conectar com a cura, nesse ano do sol, né, com o lado claro das coisas, porque com esse ano do sol, tudo que tá empoeirado vai aparecer na sua casa, né, por isso que a gente tá em casa, olhando para as poeiras, para aquilo que tá tudo bagunçado, que a gente vai arrumando, para as nossas poeiras internas, para os nossos traumas, para aquilo que nos incomoda muito tempo, mas que agora, nessa quarentena, maximizou de um jeito que não tem mais como você esconder ou como você não olhar, né? Por isso que eu quis colocar essa frase para vocês, né, do trauma, porque todos nós temos traumas que a gente desconhece. Olha eu de novo com a minha caneca. Gente, não fiquem traumatizados com este monstro SA que está aqui, né? E é muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem traumas de criança que daí você vai pra Disney ou vai pra algum lugar e lá você fica mais traumatizado, né? Agora eu tô lembrando de coisas. A primeira vez que eu fui pra Disney, eu tinha acho que 20 e poucos anos, né? Mas eu tava ali, daí veio o Frankenstein. Gente, eu tinha 20 e poucos anos, juro, era um ser tão grande. Ele chegou perto de mim, eu arrepiava de medo, assim, ó. E eu falava, gente, de onde vem esse trauma, né?
Então esse ano eu resolvi olhar para os traumas, resolvi ajudar as pessoas em relação a isso, com técnicas mais rápidas, mais fáceis da gente chegar lá, né? As constelações familiares, lógico que ajudam e muito, porque muitos traumas que a gente tem, eles não são nossos, né? Muitos medos que a gente tem, eles não são nossos, né? Então, por exemplo, morria de medo de ter algum diagnóstico de doença, sabe? E daí, meu avô teve um diagnóstico de doença com 40 anos, né? Que era um diagnóstico que ele não ia viver muito, ia, né, morrer do coração. Mas quando a gente olha a medicina, né, tem médicos que eles dão o diagnóstico, eles já matam a pessoa na hora do diagnóstico, né? E diagnóstico não pode matar ninguém, né? Porque a gente nunca sabe, né? Eu tava até agora vendo isso num curso. Futuro a Deus pertence, não é a gente que determina isso, mas a gente pode olhar para os nossos traumas, né? De uma forma mais ampla e principalmente porque cada trauma ele nos dá a oportunidade de um crescimento espiritual. Só que se a gente só fica no trauma e aquele trauma se repete, assim como traumas da família se repetem, para que a gente mude nossas crenças, para que a gente saia de um lugar que não é mais necessário estar. Então, se a gente teve, por exemplo, guerra, holocausto na família, fome, diversos tipos de dificuldades, então, obviamente que isso vai influenciar de alguma forma todos nós. Por isso que quando agora, nessa época, nessa geração, a gente tem acesso a ferramentas para desvendar o inconsciente, né? Freud não apareceu na época errada, Jung, Bert Hellinger e outras técnicas para que a gente pudesse unir tudo isso, né? Inclusive a meditação, porque a meditação também nos permite entrar nos estados inconscientes, né? Quando a gente está numa onda bem elevada, né? Nós deixamos de ter contato com esses traumas e com os pensamentos paranoicos de traumas e a gente pode sair disso, né? Por isso que tem pessoas que falam que a gente nem precisa despertar tanto assim, iluminar tanto assim, que se uma parte a gente faz meditando e a outra a gente faz com autoconhecimento, já é mais do que suficiente para que a gente desperte e vá fora da dualidade, né? Porque eu creio que a dualidade é uma excelente ferramenta para a gente enxergar, né, o claro e o escuro, o bom e o mal, aquilo que machuca, aquilo que dá prazer, e como a gente vai para esse meio termo de uma forma natural. Então a meditação ajuda nisso, o autoconhecimento ajuda nisso. Porém, gente, as coisas inconscientes, elas atuam na nossa vida. Por isso que eu pus essa frase aí do trauma, porque o amor, quando ele para de fluir de alguma forma, é porque não tem a ver com nada externo. E daí você vai falar, como não tem a ver com nada externo? Todos os fatores externos, né? Então, tudo aquilo que a gente acha, né? Até teve essa frase hoje também, hoje ou ontem, como eu tô falando muito sobre relacionamento afetivo, então não tem nunca nada a ver com o outro, nunca. E também não tem a ver com o casamento, né? Tem a ver com algo que de alguma forma tem um trauma aqui que estimulou a gente a olhar para algo que precisa mudar de nível. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Um exemplo meu. Eu comecei a namorar muito cedo, né? Comecei a namorar muito cedo, eu já me sentia enorme, né? Grande. Mas eu já era grande, que eu já tinha esse tamanho. Mas eu não era ainda madura o suficiente. Mas
Era, porque eu comecei a namorar com 12 anos, namorinho bobo, né? E esse meu primeiro namorado, eu era ainda, porque eu sempre fui magra, né? E alta, era comprida, então eu tinha perna, pescoço e cabeça, né? Era uma coisa esquisita ainda, sabe? Quando o adolescente ainda tá naquela fase de espichar, né? Então eu tava nessa fase ainda. Então não era assim, né? Eu não era uma mulher ainda, não era uma menina, mas naquela fase horrorosa, né? Que todos nós passamos. Horrorosa não, é uma fase boa. Mas é aquela transição, né? Os meninos, a voz não é nenhuma coisa nem outra. As meninas ainda não são mulheres, mas também, enfim. Então eu comecei, me apaixonei, né? Com 12 anos e tava feliz. E daí, nesse meu primeiro relacionamento, eu fui traída. Esse meu namorado me traiu com a minha melhor amiga, que era peituda, bunduda, cinturinha, já era uma mulher, né? Ela tinha a minha idade, mas ela já tinha, né? Ela era já tinha uma outra versão, né? E aquilo pra mim foi difícil, porque imagina, né? Primeiro relacionamento, eu fiquei muito mal, né? Então, com esse trauma de um primeiro relacionamento, por isso eu tô falando aí pra vocês do trauma, né? Que o trauma não tá lá fora, mas esse porque poderia ser que uma pessoa da minha idade passasse pela mesma situação e não tivesse levado pro lado que eu levei, né? Então, isso no decorrer da vida me causou sempre uma sensação de que eu ia ser traída, de que eu ia ser trocada por alguém melhor. Então o que eu fiz? Corri atrás para ser o melhor que eu podia ser, né? Em termos de corpo, em termos de tudo. Queria ser a perfeita para essa pessoa não ter motivos para me deixar. E quando eu percebi essa dinâmica, então eu vi que não tinha nada a ver com essa pessoa, que não tinha nada a ver com comigo já ter corpo de mulher ou não, ou já era uma outra coisa, né? Mas na época me veio que nesse mundo eu ia sempre encontrar, eu não podia mais confiar em ninguém, e que eu ia sempre encontrar pessoas que não olhavam para o essencial, né, que era a conexão de alma, né? Não olhavam mais para essa conexão de alma. Essa pessoa só buscava se era gostosa ou não, se podia oferecer dinheiro, se podia oferecer intelecto ou podia oferecer outra coisa. Então eu comecei a acreditar que eu não olhava para a vida dessa forma, né, como algo superficial, buscar pessoas pela superficialidade, mas eu falei, já que é para entrar nesse mundo, eu não tinha essa visão, na verdade consciente, mas eu sentia na minha alma que eu de alguma forma era uma pessoa que tinha mais consciência, tanto é que na minha adolescência as pessoas gostavam, sei lá, de fumar maconha ou eu nunca quis beber, fumar, eu gostava de dançar, gostava de namorar, eu gostava de esporte, né? Como vocês sabem, eu fui atleta profissional. Eu gostava de coisas que tinham mais profundidade, então eu não me encaixava. E para eu me encaixar, eu falava, meu Deus, o que eu faço para me encaixar, né? Então, eu sempre gostei de coisas mais profundas. Mas eu comecei a acreditar que então não tinha ninguém mais profundo, que era para me relacionar com o que tinha mesmo aí, porque era assim, né? Eram pessoas que não olhavam realmente para o valor profundo das coisas e comecei a acreditar nisso. Então esse foi aparentemente um trauma, mas me levou por um caminho que eu acabei me relacionando com pessoas que não ligavam muito para a parte espiritual. Eu sempre olhei para isso, sempre, desde criança, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre ouvia vozes, a minha mãe me levava em centro espírita, lia carta, era muito aberta espiritualmente falando, então eu sempre cresci com muita liberdade espiritual, de falar de outras vidas, de extraterrestres,
né? Quando eu era criança, eu via extraterrestre, sabia quem era, quem não era. Então, eu vivia numa outra dimensão, numa outra realidade, né? E eu comecei a achar que já que era para eu ficar nesse nível aqui, que então também tanto fazia, né? Mas depois de um tempo, você começa a ver que isso não poderia fazer com que eu quisesse sempre menos, né? Menos nos relacionamentos. Eu queria realmente encontrar alguém que tivesse os mesmos valores, que olhasse para o mundo espiritual, que não olhasse para esse mundo físico com esses valores menores, com esses encontros fúteis, né? Eu até esses dias comecei a seguir uma pessoa que eu não sei porque eu caí lá, mas eu ainda estou analisando, né? Que é um cara que é um bilionário aí. Eu comecei a seguir ele porque eu tô com vontade de fazer uma viagem quando puder. E daí, procurando, achei essa pessoa, né? E eu falei, ué, mas que coisa estranha. Então ele faz parte de um grupo de bilionários que ficaram bilionários com 21 anos, 20 e poucos anos. Eu comecei a olhar aquilo, eu falei, gente, então ele aparece o tempo inteiro. Gente, olha, é tão bom se acordar e ser bilionário, legal. Mas quase que eu falei pra ele, porque você não aproveita sendo bilionário, né? E inclui mais coisas na sua vida além de dinheiro, né? Eu ainda vou mandar mensagem pra ele, não vou falar pra vocês quem é, mas ainda vou mandar. Falei, deixa eu sentir aqui. Por quê, gente? Porque a nossa vida, assim, nós estamos vivos, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa, sabe, assim, das coisas materiais, é muito gostoso a gente ter um lugar confortável, um lugar bonito, a gente ter dinheiro para ter liberdade. Eu acho que dinheiro traz liberdade, traz muita coisa boa. Mas a vida não é só isso, né? A vida se resume em muitas outras coisas, em muitas outras conquistas que são mais profundas. Então esse trauma desse primeiro relacionamento, para mim, serviu para que eu visse que eu precisava me manter, apesar desse mundo doido daqui, que tem todo mundo de todo tipo. E isso é bom porque, nossa, eu amo trabalhar em grupo e ver as diferenças, né? E me unir às pessoas, eu amo. Mas que havia essa possibilidade, né? De você também encontrar pessoas que olhavam para esse nível de compreensão. E que eu não podia cair na tentação de perder a minha autoestima, porque eu ainda não tinha corpo, porque eu ainda não era aquilo que a minha amiga naquela época era, né? E que eu não precisava cair nessa dualidade da comparação de um é melhor que o outro, né? E que essa outra pessoa também estava aprendendo muitas coisas. Enfim, depois disso, depois de um tempo, ele veio me procurar e queria voltar. E, obviamente, orgulhosa, né? Aquariana, eu não quis. E ele é meu amigo até hoje. Mas foi uma história que me despertou ainda mais para compreender, gente, que o amor, ele precisa realmente ser olhado como algo tão sagrado. Tanto de quando a gente ama uma pessoa, olhar para isso como algo sagrado, como o outro, né? Porque às vezes a gente não gosta daquela pessoa que gosta da gente, não é? Às vezes tem gente que gosta da gente que a gente olha e fala, desculpa, mas eu não posso fazer nada, né? Eu não sinto nada, né? Em termos de relacionamento amoroso. Tem o relacionamento afetivo, né? Até que vocês perguntaram aí, relacionamento afetivo ou amoroso. Tem diferença. Afetivo, isso foi minha sobrinha que colocou e me mostrou também. O afetivo é um afeto por um amigo, né? Por um familiar. Mas um relacionamento amoroso, né? Então, gente, a gente vai percebendo que, na verdade, cada trauma da nossa vida tem a ver com o nosso próprio crescimento espiritual. Que não tem necessariamente a ver com aquela pessoa, mas tem a ver com aquela situação
que a gente não achou uma saída, né? Então, sair dos traumas, conhecer os traumas, achar os traumas, gente, é uma arte. Eu adoro ser Sherlock Holmes, assim, da minha própria vida e falar onde é que foi, onde é que tá, né? Onde é que tá isso na linha do tempo? Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui em relação a trauma e vou deixar uma dica. Então, saia da ilusão, né, de culpar uma outra pessoa e veja o que naquele momento, por exemplo, né? Então, qual foi meu trauma, né, na hora, quando eu soube, né, que ele tinha me trocado pela minha amiga? Eu lembro da informação que me veio, né? Se ele me trocou é porque falta algo em mim, né? Essa foi a informação, esse foi meu trauma. Eu falei, poxa, ele me trocou pela minha melhor amiga porque falta algo em mim, né? Então eu senti que ele me trocou porque ela era mais gostosa, né, do que eu, era mais bonita, era mais mulher já do que eu. E eu não tinha ainda isso, né? E então quando você identifica isso, né, você identifica o quanto isso de alguma forma ainda afetava ou como eu posso, né, olhar para o meu feminino, olhar para os meus valores e ver nessa linha do tempo aonde que de alguma forma eu me separei do feminino, né? Ou de alguma forma esse feminino que não bastava, ou que faltava algo em mim, né? E daí quando você volta na linha do tempo, eu vi que aquele primeiro relacionamento me mostrou algo ainda da infância. Que aquilo foi só um choque mesmo, né? Para que eu voltasse num trauma ainda primário, numa coisa anterior, num momento ali na linha do tempo que tinha a ver com outra história, que tinha a ver com a minha mãe, que tinha a ver com a minha relação com ela, né? Enfim, de não me sentir vista, né? Por isso que no meu curso, né, o primeiro módulo é a conexão com a mãe, é o voltar para a mãe. E isso, gente, não depende da nossa mãe, porque a forma como a gente vê nossa mãe não é a forma como seus irmãos, como meus irmãos, a meu irmão viu. Isso independe, né? Então a gente precisa ir para aquele lugar onde eu me senti traída antes dessa traição, né? Aonde que foi? Né? Onde é esse lugar? Então a pergunta que eu faço para você é, tirando a pessoa, porque a pessoa, gente, pode ser o Jorginho, o Joãozinho, a Maria, a Joana, a pessoa podia ser, mas a situação, o trauma, aonde que te leva? Então tenta ir nessa linha do tempo, né? E volte nesse lugar e busque uma solução, um aprendizado dentro daquela situação primária, né? O que te trouxe, o que você não tinha achado uma solução ainda e que agora você pode achar uma solução. Naquele momento, por exemplo, quando de repente a mãe disse: ai, filha, você tá tão feia, sei lá, comprida desse jeito, né? Como que um filho, né, às vezes ouve da mãe isso, né? Nossa, você é tão esquisita assim, né? Seu corpo tá uma coisa esquisita. Ou então, às vezes, na hora do seu nascimento, os seus pais olham, a criança sabe tudo, a criança sente tudo, né? Então, de repente, os pais, na hora que o bebê sai pra fora, falam: ai, que coisinha esquisita, meu Deus! Né? Ainda tá inchado, ainda é esquisito, é cabeludo, enfim, né? Às vezes os pais, como uma forma carinhosa, dão risada do corpo da criança, né? Ou menosprezam, ou ficam falando: ah, você é gordinho, ou você, né? Então,
aquela separação, aquela falta de confiança naquele momento, porque se minha mãe me acha bonita, né, meu pai me acha bonito naquele momento que eu nasci, né, então quando você faz uma regressão, quando você volta na linha do tempo, né, você consegue achar ali alguma forma de você expressar aquilo que não pôde ainda ser expresso, sabe? A dor que você não pôde, um bebê não pode às vezes expressar dizendo, né? Mas ele pode expressar de outra forma, né? E quando a gente tem consciência, a gente pode fazer esse caminho de volta e agora expressar, né? Por favor, mamãe, me olhe pela beleza que eu tenho, né? Porque os pais sempre acham os filhos lindos, né? Tem gente até que vem, olha meu filho, né? Daí você olha para aquela criança e fala, Senhor, que coisa esquisita, né? Mas quando a gente tem um olhar de achar tudo bonito, né? E os pais acham os filhos bonitos, mas às vezes os pais brincam com isso, né? E desrespeitam na hora de trocar a criança, né? De tocar nos órgãos genitais. Isso pode causar problemas sexuais depois. A gente nem imagina, gente, o quanto essa idade, né, do bebê, da criança, todas as idades, lógico, a gente tem todas as idades dentro de nós, mas a gente vive, gente, mais como criança traumatizada do que como um adulto. Essa é a verdade. Porque é tanta inconsciência, e eu não tô culpando os pais, não, eu tô falando em tanta inconsciência nesse planeta, de todos nós, que a gente faz coisas que a gente não imagina que aquilo pode virar um trauma, né? Como né, o pai que às vezes, né, olha o pipi do menininho e fala, ai, que pequenininho, que... Sabe? A gente acha que isso é besteira, é uma brincadeira, né? Ou então brinca, sabe? Achando que... Aí não é, gente. Isso pode acarretar problemas sexuais mais tarde. Então, é muito gostoso a gente poder olhar para as nossas questões. Eu faço muito isso comigo, né? Eu procuro muito me tratar, me olhar. E o que eu vou aprendendo também vou passando para vocês. Então é isso. Eu tô pensando, eu ainda não marquei, né? Mas eu vou fazer talvez uma live fechada na próxima quinta-feira para que eu possa ensinar alguma técnica para vocês usarem, né? Quem sabe, de repente a gente pode até fazer esse trabalho em dupla, né? Se eu for usar o Zoom, porque o Zoom tem limite, né? A gente possa fazer um trabalho, um faz com o outro, em dupla, para vocês acharem aquele ponto, né? Porque, juro, eu tenho uma dó de ver todo mundo falando, ai, tenho trauma de fui traída no amor e fui, né? Então, como todos nós passamos por traumas, né? No primeiro relacionamento, às vezes no segundo, às vezes no relacionamento mais importante, o primeiro relacionamento que tem a ver com nossa mãe, com o nosso pai, e como foi isso, né? E aquilo que você nem imagina que te marcou, por exemplo, meu pai não lembrava da data do meu aniversário, né? Daí, de repente, o seu marido, sua esposa, não lembram da data do namoro de vocês, do casamento. E isso te fere profundamente, né? Mas isso não tem necessariamente a ver com isso. Tem um trauma antes. E o lembrar da data do aniversário talvez signifique o quê? Né? O que pode significar para você? Para um pode significar raiva, para o outro pode significar, por trás da raiva, tristeza, pode significar desvalorização, então daí começa a ter problemas nos ossos, né? A pessoa começa a se desvalorizar, começa a ter osteoporose, começa a ter dor nas articulações, começa a ter um monte de problema nos ossos, quebrar, enfim. Né? Então, esses conflitos que estão em algum lugar na nossa linha do tempo, é muito legal a gente olhar para isso, né? Então, eu tenho descoberto muitas coisas a respeito de mim mesma, visto como o nosso corpo, quando... Desculpa, gente, tomar uma água.
Não se assuste com o monstro S.A. Não traumatize. Como o nosso corpo, né, tem as doenças e que essas doenças elas podem ser a grande chave para que você entenda seu trauma. Então eu vejo gente no hospital, vejo gente com um monte de sintomas, mas você fala, não, mas isso aí é normal, né? É normal porque você está estressada, é normal porque você tem alergia, é normal porque essa idade é para ter isso, é para ter aquilo. Gente, qualquer dor, de verdade, não é normal. Mas toda pessoa que tem isso. Não, não é toda pessoa. Né? Você que é um ser único, que é um ser que precisa ser acolhido com amor. O que nós, seres humanos, precisamos, gente? Precisamos ser vistos, né? Precisamos ser acolhidos. O que um relacionamento afetivo pede? Que um acolha o outro em primeiro lugar. Mas quando isso não acontece, começa a ter os conflitos. E daí os casais, as pessoas não sabem como sair desses conflitos, né? E o conflito, de verdade, não tá no outro, não tá no casamento, ele tá num outro lugar, aonde tudo começou, aonde você não saiu, no buraco que você ainda tá e precisa querer sair, né? Ou no trauma que você ainda tá, né? Em relação a quando você nasceu, né? Ou até em relação ao trauma que tem a sua família, né? De desvalorização, de coração partido. Então, gente, eu vou dar uma dica importante. Você que... Para qualquer pessoa isso, né? Procure acolher seu filho quando ele tá chorando, sua filha quando ela tá chorando. Às vezes as crianças estão chorando e elas não querem falar nada. Elas só querem chorar no colo da mãe, chorar no colo do pai, né? Então procure acolher, para que não tenha esse conflito de separação, para que você não tenha eczema, coceira, manchas na pele, né? Então que você possa acolher, né? Se seu marido tá chorando, sua esposa, ou se eles querem falar alguma coisa que tá incomodando, né? Acolha. Mas tá reclamando, não é comigo, vai cobrar de mim, porque... Acolha. Dê o que essa pessoa, nesse momento, tá precisando. Porque a partir daí, surge a confiança no outro, né? Tá na hora da gente voltar a ter confiança no outro, de novo. E a confiança é que pode ser que a gente seja acolhido e o outro agora converse com a gente, fala assim, olha, vou te explicar, né? Eu não sei, eu não sinto que isso é comigo, vamos conversar, gente, com amor. Então, a primeira atitude do saber amar, né, é esse acolhimento. É querer o colo, é realmente a gente ter coragem de pedir o que a gente precisa, né? Porque esses conflitos mostraram que a gente não sabia nem o que a gente precisava, qual era a nossa necessidade. A gente reclama, mas aí a pessoa, né, às vezes reclamando, aí você fala assim, tá bom, mas o que você quer? Ela fala, eu nem sei. De repente ela só quer ser ouvida. Sabe aqueles clientes que reclamam, uma pessoa reclama de tudo. Daí você fala assim, gente, ela tá reclamando de quê? Porque toda hora é um pelo em ovo, né? Mas, no fundo, o que ela quer? Esse cliente, né? Você que trabalha com cliente aí. O que esse cliente quer? Quer um acolhimento. Quer ser visto. Então você fala, vem cá, eu te ouço sim. Ok, o que você precisa? Talvez essa pessoa procure isso a vida inteira desde criança, né? Então, gente, é isso. Eu queria passar isso, eu queria agradecer, né, ao grupo que entrou, né, que aproveitou a promoção e entrou. Logo a gente vai ter todas as nossas lives. Eu quero também passar isso dentro do curso, né, Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era. Eu agradeço muito a todos vocês. E pra mim é muito gostoso estar em grupo, é muito gostoso eu aprender sobre mim,
né? Eu não venho aqui como uma pessoa perfeita, dizer, olha, vocês estão aí com as suas imperfeições e eu aqui no meu lugar, no meu pedestal, né? Então, eu sou uma pessoa como vocês, que busca, que aprende, que erra, que acerta, que cai, que levanta, que tem conflitos também e que vai buscar resolver, né? Não sou uma pessoa perfeita, ainda bem, né? Porque senão eu estaria morta. E eu, por enquanto, quero ficar viva, né? Por bastante tempo. E se Deus quiser, logo a gente se encontra num outro nível de dimensão, né? Num nível onde a gente vai estar mais leve, enfim, né? Sei lá como é que pode ser, mas que a gente não tenha esses problemas, né? Que a gente tem agora. Então é isso. Essa semana, gente, tem algumas novidades. Logo a Laís vai postar aí pra vocês. O que eu vou fazer? Eu vou voltar a fazer as meditações às segundas-feiras. Por quê? Gente, porque meditar é extremamente importante. Meditar em grupo, mais importante ainda. Quando a gente medita em grupo, a gente fica forte. Meditar em grupo pode mudar a sua vida, pode mudar a vida das pessoas ao nosso redor. Então, o que eu peço aqui para vocês? Se sintonizem com coisas produtivas, com coisas boas. Não fiquem conectados na televisão, gente, mostrando números e mostrando desgraça e mostrando... Gente, quanto mais reforça isso, menos a gente tem chance de curar esse Covid, né? Então, como é que a gente pode curar esse Covid? Indo para as nossas sombras, indo para pegar a poeirinha lá que tá ali, que todos nós temos, e vamos buscar essa poeira. E quando a gente medita, a gente muda o nível vibracional. Então, a meditação nos leva para esse outro nível. Então, para quem tem dificuldade de meditar, então eu vou voltar a meditar segundas-feiras, pelo menos acho que vão ser, eu não sei quantas vezes, mas acho que 6 ou 8 segundas-feiras, 2 meses, eu me comprometi pra gente, às 9 horas da noite, acho que vai ser às 9, depois vocês vão saber. Então, essa segunda-feira já vai ter, tá bom? Logo vocês vão acompanhar o banner. A segunda coisa, gente, é que aconteceu um negócio tão legal na minha vida. Eu fui pro Nepal o ano passado, né, pra Índia, pro Nepal, acho que foi ano passado, já nem sei porque eu não guardo muito data, mas enfim, Nepal, Butão, né, que é o país da felicidade, e há muito tempo eu tenho contato com uma comida que se chama momo, que é tipo um gyoza, né, é uma massinha, que tem, eu sou vegetariana, então tem verduras dentro, e elas são no vapor. E quando eu voltei pro Brasil, porque essa comida, ela tem uma ligação comigo do Tibete, do Nepal, do Everest, né? Eu tenho uma conexão grande com uma memória de uma outra vida. Então, quando eu fui pro Nepal, eu só comia momo, né? Eu, o Fernando, uma pessoa que foi também, a gente dividia lá e comia o momo. E daí eu procurei um restaurante aqui no Brasil que fosse tibetano. São Paulo, gente, é um dos lugares, né, com todos os restaurantes do mundo tem aqui, né? Mas não tinha. Daí eu encontrei um restaurante no Rio Grande do Sul. Só que eu falei, nossa, o dia que eu fui pro Rio Grande do Sul, eu vou nesse restaurante, eu preciso ir. Enfim, eu fui pro Rio Grande do Sul agora, no final do ano passado, né, para os canyons lá de Fortaleza, o canyon do Itaimbezinho, que nossa, são canyons maravilhosos, fui pra lá, foi uma viagem linda, mas eu não tive tempo de passar nesse restaurante. E semana passada, e daí eu compro uns gyozas assim, né, chineses, e ponho pra eu lembrar do momo, eu faço isso, né, já há algum tempo. E daí, semana passada, entra em contato comigo o dono desse restaurante, o Ogin, que é esse tibetano que mora no Brasil, casado com uma brasileira que era monja. E ele fala assim, Simone, adorei suas meditações. Aqui, né, é o Ogin, eu sou tibetano,
né, de um restaurante tibetano. Começou a falar, eu falei, gente, não é possível que eu procurei esse restaurante, era doida para ir para esse restaurante, e agora ele entra em contato comigo porque gostou das meditações. Eu fiquei louca. Falei, que coisa mais linda, que encontro lindo. E esse tibetano, gente, ele tem uma história de superação maravilhosa, né? Vocês sabem que a China invadiu o Tibete, né? O Dalai Lama teve que sair de lá, todo mundo teve que sair de lá. E esse homem, ele teve que andar pelo Everest, ficou internado porque teve gangrena, porque você imagina gelado, atravessou o Everest. Ele tem uma história de superação, coisa mais linda. Ele é um artista. Ele faz restaurações, né, de pinturas, tem ligação com a arte, com a música e com a gastronomia. E daí ele veio para o sul, num monastério, e conheceu a esposa dele, que estava nesse monastério. E eles têm uma história linda. E eles montaram esse restaurante. Então eu já estou contando um pouco para vocês, porque eu vou fazer 3 lives com ele, uma por semana, né? E vai ser na próxima semana. Logo vocês vão acompanhar o banner. Então eu não sei se ele está conectado aqui, mas eu quero agradecer muito. Então eu vou fazer essa live com ele, porque foi um encontro assim maravilhoso, né? Quem sabe eu levo grupos para tantos lugares, quem sabe com ele eu levo um grupo para o Tibete em breve, que já era uma viagem que eu queria fazer, agora para o Kailash, né? Que é uma montanha sagrada, né? No Tibete, e que eu cheguei a ver lá da Índia, que é uma montanha que fica dourada quando bate o sol. É uma coisa incrível, né? Incrível mesmo. E é isso. Quem tem conexão, né? Quem quiser vai acompanhar então essa live com alguém e vai ser um prazer, né? Depois quero fazer uma live com a mulher dele, então vão ser 3 temas, né? O primeiro tema vai ser essa superação dele, né? Depois na outra semana a gente vai falar sobre esse conhecimento que ele tem do Tibete, de meditação. Imagina o que ele tem de conhecimento como tibetano. E a terceira live ele vai falar do que realmente é a gastronomia. Vai falar do momo, o que é o momo, né? E do que realmente é a gastronomia. Deixa eu ver se ele tá por aqui, alguém. Aqui, ele tá aqui, alguém. Alguém, entra um pouquinho aqui. Solicita aqui pra você entrar um pouco comigo. Pra falar um oi. E então vai ser assim. Que legal que ele tá aí. Gente, eu não tava vendo, porque senão eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Alguém? Solicita pra você entrar aqui. Deixa eu transmitir ao vivo. Deixa eu ver se ver se você pode entrar. Senão não tem problema. Senão fica surpresa, semana que vem você entra. Ele aí, gente. Boa noite, pessoal, escutando teu story, muito legal. Prazer, pessoalmente, vivendo aqui junto. Sim, obrigada, alguém, por você estar conectado. Eu estou super feliz da gente poder fazer a nossa live juntos na próxima semana. Sim. Já estou contando um pouco da sua história para o pessoal, da sua história com a sua esposa também. Logo a gente vai conhecer ela também. Sim, meus stories foram, eu acho que muito brasileiros, acho que sofrimento, mas para mim ainda está iluminado aqui no Brasil. Então, de vez em quando a gente não conhece pessoas como sofridos, de vez em quando a gente acha que está sofrendo, né? Isso é uma coisa, ninguém culpado, mas a gente não sabe o que é sofrimento, de vez em quando, e aí a gente faz julgamentos, né? Eu acho que essa parte mais triste, né? Verdade. Como que você pode, alguém, você tá o tempo inteiro assim, sorrindo, né? Tem essa sensação. Ah, sim. Então eu quero que você fale como é que você tá, né? Uma pessoa que sofreu, que você sofreu, refugiado. Sim. Né? Como é que transcende isso, né? Eu acho que para mim a vida ele é muito luxo. Só a gente tem que desfrutar. Tudo na vida tem problemas, eu sei, como eu que passei. Mas a gente tem que aproveitar cada momento, cada minuto. Isso que é parte
A vida realmente a gente tem que saber frutar. Quem não sabe frutar, a gente está perdendo cada momento, cada minuto, né? Então eu tento o máximo possível frutar. Então, sorridez faz para mim feliz. Além disso, eu faço feliz outras pessoas, tudo bem. Sim, isso é que é iluminar, é transcender, né? Não é ficar Isso, reclamando, né? Não é se fazer de vítima, né, alguém? isso e acho que vida da gente, vida ele tão, gente tem tão rico, gente não percebe de verdade. Então, gente tão rico, gente tem vida aí, quando a gente sabe entender isso, e aí a gente sempre feliz. Porque a vida, ser rico ou ser pobre, ou qualquer maneira, a gente sofre, né? Então, a gente tenta andar caminho do meio, e eu acho que mais importante de tudo. Então, Sim, quando tu sabe andar caminho do meio, e aí tu fica iluminado. Acho que seres humanos iluminados, pessoas conseguir aproveitar a vida. Essas pessoas estão iluminadas. sabe que na Ásia, o Nepal, Tibete, na Índia, né? Vocês, né? No Oriente, na verdade, vocês têm. Parece que já é até cultural ter essa postura de não ser vítima, né? Não Sim. sei, tudo isso, alguém. Eu acho que cultura oriental e eles é uma coisa muito bacana. Pessoas sabem o que é vida no momento. É uma pergunta muito grande. Eu acho que como nasci em Tibete, fudi, eu passei muito vida na minha sofrimento. Quando eu chegar aqui, eu vejo pessoas, ninguém culpado, mas pessoas não sabem o que é vida. Eles sabem dia a dia correr atrás do dinheiro, mas esquecendo a essência do valor, do teu valor. A pessoa nunca perguntou qual é a minha proposta de vida, por que eu nasceram, qual é a minha motivação para viver, qual condição eu preciso só para viver. Será isso tudo eu tenho que procurando, eu que penso, será eu conseguir aproveitar tudo isso? Quando tu começa a perguntar isso, tu consegue achar a proposta do teu vida, teus valores, né? Eu acho que como o nosso país, se tiver pessoas desse nascer, ele sabe um dia ele vai morrer. Normalmente aqui pessoas não gostam do nome de morte, né? Mas infelizmente a única coisa certeza verdadeira tem isso. Verdade. Começa entendendo isso e aí dia a dia tu lembra disso, tu consegue mais aproveitar, menos prejudica outras pessoas. E aí tu desfruta, olha, agora coronavírus, que coisa, problema, mas que bom, ainda eu tenho vida, eu consegui conversar com pessoas, como agora tu e eu, Sim. conversar da experiência de compartilhar um outro. Olha que legal. Tu quando pensa isso, pobre, tu tá, como chama, valorizando tu mesmo. Daí tu valoriza tu, e aí tu fica feliz, tu decepcionado, tá? Me entende? Eu acho que essas são cultura nossa que faz. Olha aí as coisas que você passou, né? Que você vai contar semana que vem, que a gente vai fazer a nossa live. Aqui vem muita coisa para contar, viu? De... Coisa para contar a história e compartilhar para vocês, principalmente quem está assistindo vocês. Muito prazer, muito obrigado pela oportunidade de bem conseguir contar. Vida da gente, acho que mais bonito compartilhar um outro. Isso que a gente leva, isso chama semente da vida, né? Então eu acho que é muito bonito. Obrigada por trazer essa sabedoria do Tibete para o nosso coração, porque o Tibete, toda aquela região dos Himalaias, né, é um lugar muito sagrado, né? É Sim, um, é um lugar onde, por muito tempo, as pessoas meditam, oram, ficam nos templos, olham a vida por uma outra altitude até, né? Alguém. eu acho que sim, porque a vida, ele, como a gente vive essa de meditação, a espiritualidade, essas são as nossa riqueza de dia a dia, as nossa jardim do mente, né? Como chama? Jardim do mente. Porque nossa mente tem coisas, água, tem temperos corretos, a gente colocado no nosso cérebro, e aí a gente tem maneira de com problemas resolver mais fácil.
Agora, tu não consegue colocar essas coisas como flor, né? Tem bonito quem te deu o presente. Agora, tu não sabe cuidar essa flor, com mola água, como tá adubo dele, porque aí a flor morre. Mas tu tive a oportunidade de receber essa presente, mas tu não conservou, então falou, gente, agora quem tem que cuidar, a gente mesmo tem que cuidar, molar, conhecer, meditar, independente de religião, pode silenciar, vai à igreja ou senta lá, pensa, fecha o olho, realmente faz o que tu acredita. Isso parte de uma amolecendo nossas plantas, né? Isso parte da felicidade. E tem que cuidar disso diariamente. É um jardim, né? Não é um dia Claro, aqui, depois daqui um ano cuida de novo. Todo dia, né? todo dia é difícil quando fala muito fácil, muito dificilmente da gente como macaco louco, né? Então pula cada galo, de vez em quando ele não tem condição de pular, mas ele por tentar pular e não consegue pular e aí a gente sofre, né? E sofre de ilusão, né? Isso Porque aí. se a gente for ver mesmo, as coisas que acontecem de fato são tão pequenas perante o que a gente imagina que pode acontecer, né? Exatamente. Eu acho que vida ele tão importante, a gente tem que saber usar realmente. Eu acho que como eu, né, minha vida eu tenho muito gratidão, muito nome, planeta Deus para mim essa vida para viver essa planeta. Agora como viver depende de mim. Ninguém depende de mim. Eu amo minha esposa, mas um dia eu tenho que ir embora aí sozinho, então eu tenho que me amar. Para te amar, tu tem que entender como funciona teu sistema, né? Sim. Então, uma coisa, a vida, ele é felicidade, ele é muito individual, mas cada uma tem ponto, umas gostam laranja, umas gostam manga, então felicidade ele é individual, então cada uma tem que buscar realmente qual é realmente teu sabor. Tu começa a procurar isso, tu acha esse sabor porque tu sente feliz e aí tu faz coisas boas. Ai, que lindo isso. Para ti, Cada um acha um sabor na vida, né? isso Ai, que lindo. Vamos falar de sabor também, vamos falar de gastronomia, né, alguém? certeza. Como comida, na comida a mesma coisa. Ah, se cozinha, todo mundo sabe cozinhar. Normalmente, a maior parte pensa, minha avó cozinhava comida tão boa, eu nunca consegui cozinhar igual ela. Porque a avó colocando isso, tudo, amor, espiritualidade, tudo isso com carinho, transformar uma comida esse mês chegando, e aí ele tem sabor. Porque Sim. ele tem uma energia que transforma essa comida espiritualmente falando. E a comida ele é muito sagrado, né? Então, a diferença é só isso, mas restante mesmo forma, né? Verdade. Tem que fazer muito presente, com muito amor, né? Muito amor, muito foco. Sim. Realmente uma pessoa tu ama de verdade, normalmente tu ama, realmente tu ama, porque tu faz o máximo possível, tu faz atenção, né? Então, eu acho que mais importante de tudo. Tá bom, alguém. Obrigado, alguém. Semana que vem, Muito então, vai. obrigado. Até Só o semana pessoal vai que vem. saber. Boa noite a todos vocês. Obrigado, alguém. Então, a Muita gente se... quieta, Shelley. Obrigada, até mais. Até mais. Gente, que presente! Nossa, que presente. Obrigada, alguém. Bom, nem sei quanto tempo tá de live aqui, que até me perdi, né? Mas acho que já tá acabando também. É, então a vida é isso, gente. A gente realmente fazer o que alguém falou, né? A gente procurar o sabor dela, procurar usufruir, que a gente possa olhar para os nossos traumas para a gente tirar o sabor daquilo que realmente fez diferença na nossa vida, né? O quanto nós crescemos. O alguém tem uma história bem bonita para mostrar de superação, né? E E olha o que ele fez com a vida dele, né? Assim como ele faz com a gastronomia, né? Faz algo bom, amoroso. Gente, a gente percebe a energia dele, né? Não é uma pessoa que fala uma coisa, mas transparece outra.
né? Quando eu recebi a mensagem dele, tocou meu coração. A alma da pessoa, como ele fala, né? Então, que história linda. Também quero conhecer a esposa dele, quero saber a história dela, né? Então, a gente vai fazer a live, sequência de lives. Logo, vocês vão, então, acompanhar aqui nos banners, tá bom, gente? O que vem por aí. Então, é isso, gente. Espero que tenha, assim, trazido coisas boas para o seu dia de hoje, para o seu final, né, de semana, para que você se conecte, pense aí em coisas boas, regue a sua vida, né, com pessoas, com amorosidade, né? Acho que é importante também a gente tirar da nossa vida aquilo que, sabe, quando a gente faz, né, uma limpeza mesmo. Olha, isso aqui não, isso aqui não. Inclusive, às vezes, né, com pessoas que às vezes são agressivas ou que não estão na sua mesma vibração. Você não precisa tratá-las mal, mas você simplesmente vai para um outro lugar, para um outro caminho, né? E assim eles fizeram, né? Os tibetanos com os chineses. Os chineses entraram por dinheiro, mataram, invadiram, né? E o que acontece, né? O que as pessoas fazem, né? Elas buscam outras alternativas. Assim, a gente também tem que aprender. Sempre buscar outras alternativas. Se a gente não cabe mais naquele lugar, com aquilo daquela forma, a gente vai para um outro lugar e ali como a gente pode servir de uma melhor forma, né? Então é isso, gente. Foi um grande presente para mim também. Sandra, um grande beijo. Tema para você escrever. Foi um grande presente, um grande beijo para vocês. Então, semana que vem, logo vocês vão ver os banners aí no Stories, tá bom? Fiquem, então, sintonizados, chamem a galera. E na quinta-feira, então, eu vou fazer uma live fechada, logo vocês vão saber, sobre traumas, onde vocês vão fazer em dupla um trabalho para vocês identificarem algum trauma da vida de vocês que dói tanto e que está na hora de vocês mudarem isso, né? Ressignificarem, saírem desse ponto onde vocês estão parados, tá bom? Assim eu faço com a minha vida para que cada vez a gente possa crescer mais. Então é isso. A meditação vai ser às segundas-feiras, tá bom, gente? Então segunda-feira que vem logo vocês já vão ter tudo certinho aí. No final de semana a Laís vai postar, minha sobrinha. Gente, beijo, fiquem com Deus. Obrigada, alguém. Um beijo para vocês aí. Bom descanso, bom final de semana. Capaz de uma hora aqui eu aparecer de novo, tá bom? Não estou programando nada, a programação já tem semana que vem, como eu não programei agora também, eu quis entrar e tudo isso aconteceu. É só a gente seguir o fluxo do que a gente ouve, se colocar disponível com amor, que as coisas acontecem. Vai acabar o nosso tempo aqui. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, alguém.